Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos a nossa escola dominical nesta manhã. A Igreja Presbiteriana de Sapopemba tem a alegria de poder, nos domingos de manhã, através desse nosso encontro virtual, estudarmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo à nossa escola dominical. Nós vamos dar início ao nosso encontro nesta manhã, tendo uma palavra de oração. Vamos orar? Deus bendito, nós nos colocamos humildemente diante da tua presença, gratos porque o Senhor é Deus e é aquele que tem nas mãos as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade tão preciosa e rica de juntos meditarmos e estudarmos a tua palavra. Permitas, ó Deus, que sejamos edificados e transformados pelo teu poder, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar início, então, à nossa escola dominical e eu quero lembrar aquilo que nos diz o Salmo 75, versículo 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Neste momento nós vamos ouvir um cântico em louvor ao nosso Deus, um hino no grupo Logos. O cântico é expressão de louvor. Ouçamos e louvemos ao Senhor com este cântico. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu.
bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu, ele é Jesus, a minha ele é Jesus, a minha De fato, nós possamos louvar ao nosso Deus, aquele que muito nos tem amado, a ponto de nos dar Cristo Jesus para ser o nosso Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Permitas a Deus que nesta manhã o nosso ajuntar, ainda que virtual, seja para o teu louvor, para a tua glória e para o crescimento da tua igreja. Eu quero convidar neste momento você a abrir a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, quando ele vai escrever assim, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 até o versículo de número 24. Paulo dizendo àqueles irmãos e a nós hoje, fala-nos assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que tendes de fato ouvido e neles fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meus amados irmãos, nós somos desafiados pela palavra de Deus a andar de acordo com aquilo que Deus operou em nossas vidas. Deus nos deu uma nova vida, nós somos revestidos de um novo ser, de um novo homem que foi refeito em Cristo Jesus. E nós devemos agora glorificar a Deus neste novo procedimento, nesta nova vida, vivendo a fim de glorificá-lo. Permita que
o Espírito Santo opere na sua vida e produza a santidade que é devida àqueles que temem a Deus. Lembre-se, em santidade ninguém verá o Senhor. E nós possamos andar em novidade de vida e que o estudo da palavra de Deus nos ajude a produzir essa mudança, esta nova vida, de maneira que nós possamos glorificar o nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez, antes de iniciarmos a nossa escola dominical. Tá? Pai bendito, nós mais uma vez nos prostramos diante da tua presença e fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver de acordo com aquilo que alcançamos em Cristo Jesus, em novidade de vida. Permitas, ó Deus, que todo o nosso proceder seja para a honra e glória do teu nome. Ó Pai, para isto precisamos da tua instrução, da tua orientação. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha nos iluminar a mente e abrir o coração para nos fazer sensíveis à tua vontade, a fim de que nós possamos vencer a nossa natureza pecaminosa e andar de acordo com a tua vontade e o teu querer. Clamamos a Deus pela vida de cada irmão que congrega, de cada família que aqui frequenta. As tuas bênçãos sejam sobre nós, sobre os nossos lares, as nossas famílias. Dá-nos, ó Deus, graça e amor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo ao Timóteo, a Tiago, carta de Tiago, melhor dizendo, né? A carta de Tiago. E o tema geral da carta é as características de uma vida cristã madura. É sobre isso que nós estamos falando. E a carta, como nós já salientamos, já dissemos algumas vezes, ela é extremamente prática para as nossas vidas. O nosso tema hoje, nesta manhã, encontra-se no texto do capítulo 4, nos versículos de 1 a 12, e Tiago vai falar de vencer as guerras, vencendo as guerras. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando a partir deste texto que nós vamos ler agora. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, os pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Meus amados irmãos, eu gostaria de lembrar, neste momento, um pensamento proveniente de um filósofo, Thomas Hobbes, um pensador
filósofo inglês, que escreveu um livro chamado Leviatã. E nesta obra ele vai observar que os homens, por serem egoístas, estão sempre se destruindo, quer a pretexto de competição, de desconfiança ou de glória. Por isso, nós podemos dizer que há uma guerra constante, que é de todos os homens contra todos os homens. A guerra, na verdade, ela é uma realidade no mundo em que nós vivemos. Nós vivemos um mundo em conflito. Apesar dos tratados de paz, dos acordos internacionais e das organizações que procuram promover a paz entre os homens, mas como o próprio Thomas Hobbes nos lembra, o homem é o lobo do homem. É uma triste realidade, mas é uma verdade. Nós vivemos em conflitos. Tiago, quando escreve a sua carta, ele vai tratar também dos conflitos e das guerras que surgem nos relacionamentos entre aqueles que professam a mesma fé. Ele já mencionou isso no capítulo 2, nos versículos de 1 a 4. Ele já tratou disso nos versículos 13 a 18 do capítulo 3. Vai falar a respeito disso lá na frente, no capítulo 5, de 1 a 6. E agora, portanto, no capítulo 4, ele vai abordar qual é a origem destas lutas, desses conflitos que existem no meio da comunidade cristã. Quais as consequências, quais são os efeitos que, em havendo conflitos na igreja, eles produzem na vida da própria igreja. E, tendo dito isto, ele vai trazer e nos apresentar aqui como é que nós podemos vencer esses conflitos que são reais e existem na nossa igreja. É sobre isso que nós vamos estar falando ao longo da nossa lição, como é que nós podemos vencer as guerras, como é que nós podemos lidar com os conflitos que há no meio da igreja e no meio do povo de Deus. O primeiro aspecto que Tiago aborda, como nós já mencionamos, é a respeito da origem da guerra e dos conflitos. Ele começa fazendo uma pergunta, Tiago começa fazendo uma pergunta, ele inicia a sua nova sessão indagando: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Nós devemos observar que Tiago não está se referindo a conflitos que ocorrem na humanidade em geral. Ele não está falando daquilo que nós falamos no começo, das guerras, dos conflitos, dos desajustes sociais que existem em toda a humanidade. Mas ele está especificamente se referindo a conflitos que ocorrem e que acontecem na vida da igreja, na comunidade cristã. Afinal, devemos lembrar que, tanto na humanidade em geral, como os cristãos em particular, partilham da mesma natureza que procede de Adão. Essa natureza adâmica que todo ser humano herda, inclusive os cristãos. Nós não podemos separar aquilo que Tiago vai dizer aqui com aquilo que ele já disse anteriormente. Há uma clara ligação entre os primeiros versículos deste capítulo, o capítulo 4, e a última parte do capítulo anterior. Se há entre os primeiros leitores da carta inveja e sentimento faccioso, e além disto, estas pessoas, estes irmãos, eles se deixaram levar pela sabedoria terrena, animal e demoníaca, como nós vimos na aula anterior, alienando-se de Deus e promovendo confusão e toda espécie de coisas ruins, a consequência natural é que haja entre eles guerras e contendas. É isto que nós entendemos.
você ler lá o capítulo 3, versículo 14 a 16, ele vai evidenciar estas questões, né, de que há toda espécie de coisas ruins entre aqueles irmãos, porque a inveja, há um sentimento faccioso, divisionista entre eles, como nós vimos na aula anterior, havia um grupo que estava querendo disputar a liderança espiritual entre os cristãos. Então, nós vamos verificar que, infelizmente, há conflitos, há guerras e contendas no meio do povo de Deus. Muitas vezes nós podemos ter uma ideia um tanto quanto irreal da igreja primitiva e a realidade da igreja a qual nós vivemos, a igreja de Cristo. Às vezes nós olhamos para a igreja lá no texto do Novo Testamento e achamos que aquela igreja vivia numa profunda harmonia, não havia problemas entre eles. Mas a verdade é que desde os tempos da vida de Jesus e seus discípulos, sempre houveram controvérsias e desentendimentos na comunidade cristã, tanto no nível doutrinário, quanto no nível disciplinar. O reverendo Warren Wiersbe, ele nos chama a atenção dizendo o seguinte: quando nós examinamos algumas igrejas, ou algumas das igrejas primitivas, descobrimos que tinham sua parcela de desentendimentos. Os membros da igreja de Corinto competiam entre si durante os cultos e até levava irmãos na fé à justiça comum. Os cristãos da Galácia estavam mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Paulo teve de admoestar os efésios a cultivar a unidade espiritual. Por quê? Porque ele teria que estimulá-los e adverti-los a respeito da unidade, porque havia desentendimento. E até a sua igreja querida, a igreja de Filipos, enfrentava problemas por causa de duas mulheres que não se entendiam. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo de 1 a 3. Então, nós vamos verificar, amados irmãos, que a resposta dada por Tiago por haver guerras e conflitos entre os cristãos é por causa dos prazeres que militam na vossa carne, ou em nossa carne. Tiago capítulo 4, versículo 2. Tiago identifica a origem das guerras e dos conflitos entre os cristãos, não nas circunstâncias externas. Embora a gente tenha sempre a tendência de, quando nós cometemos um erro, colocar a culpa no outro. Tiago está dizendo, olha, não são as coisas externas, não são os fatores externos, que poderiam até funcionar como atenuantes, mas a natureza pecaminosa dos cristãos. O problema não é fora, mas é dentro. Então, vemos aqui, bem como no restante das Escrituras, que a regeneração, o novo nascimento, ele não aniquila nem remove a natureza pecaminosa dos cristãos. O ensino da palavra de Deus é claro. A origem dos conflitos humanos vem do coração. Não foi isso que Jesus ensinou? Marcos 7, 21 a 23, que é do coração que procedem os maus desígnios, como resultado das obras da carne. Um dos males fundamentais do homem é o egoísmo, o qual é capaz de entorpecer a razão e cegar o nosso espírito, fazendo-nos ver apenas os nossos interesses egoísticos, ignorando a vontade de Deus e o bem-estar do nosso próximo. Essa é a grande verdade. No centro do pecado está o egoísmo. E é por essa razão que nós somos exortados pelo apóstolo Paulo, quando ele diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfemas e bem assim toda malícia. Efésios capítulo 4, versículo 31.
E depois, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, desejo maligno e avareza, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Então, o grande problema de existir conflitos no meio do povo de Deus é por causa da nossa natureza corrompida, a nossa natureza pecaminosa, que ainda luta, embora sejamos nós uma nova criatura, e que tenta com todas as suas forças agir em nós para que nós andemos não em novidade de vida, mas de acordo com o velho homem. Dito isto, tendo reconhecido ou identificado o problema, ele agora vai trazer quais são as consequências quando nós não lidamos em mortificar os feitos da carne e permitimos que esta velha natureza atue em nossas vidas. Então, ele vai falar a respeito dos efeitos das guerras e dos conflitos, conforme ele escreveu lá no capítulo 4, versículos 4 e 5. Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Ele vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Quando Deus não mais governa a vida do ser humano, a busca pelos prazeres assume o controle. E a paz é perturbada pelas brigas e contendas frequentes. Nós podemos observar nesta fala do Dr. Kistemark. Assim, é por causa da nossa natureza pecaminosa que as guerras e conflitos se desenvolvem e, consequentemente, elas vão causar efeitos que nos são prejudiciais. Quais são os efeitos que Tiago enumera? E nós identificamos no texto de Tiago, capítulo 4, três desses efeitos. O primeiro resultado, ou o primeiro efeito de existir guerras e conflitos entre os irmãos na fé é a infidelidade espiritual. Tiago começa dizendo no versículo 4, infiéis. Tiago chama os seus leitores de infiéis. E este termo ele se refere à quebra de votos e compromissos por ocasião da conversão e batismo, em que os crentes haviam jurado que seriam de Deus e que o serviriam. Quando nós fazemos a nossa pública profissão de fé, perante Deus, perante a igreja, nós nos comprometemos em sermos leais a Deus e que nós haveríamos de servi-lo. Portanto, quando nós não cumprimos a nossa palavra, quando nós não cumprimos os nossos votos, nós cometemos aquilo que Tiago chama de adultério espiritual. Jesus ele deixa muito claro no seu evangelho, nos seus evangelhos, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e se desprezará ao outro. Mateus capítulo 26, versículo 24. Portanto, um verdadeiro cristão, ele não pode buscar as ambições egoístas e ainda assim permanecer leal a Deus. Nós não podemos servir ao pecado, servir às nossas paixões, servirmos a nossa inclinação pecaminosa e, ao mesmo tempo, servir a Deus.
Na verdade, quando nós nos voltamos para estes prazeres, os prazeres da carne, do mundo, nós estamos dando costas a Deus, nós nos voltamos contra Deus. Isso é rebelião contra Deus. E essa é a segunda característica, a inimizade espiritual. Tiago continua dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, o segundo efeito, além do adultério espiritual, da infidelidade espiritual, Tiago nos traz aqui a ideia da inimizade espiritual. Esta inimizade, ela é resultado, ela é decorrente da nossa infidelidade para com Deus. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, ele denomina de amizade do mundo quando os homens se rendem às corrupções do mundo e se tornam escravos delas. Quando falamos do mundo, nós estamos falando de um sistema de vida que desconsidera Deus. E quando nós moldamos a nossa conduta, a nossa vida, segundo estes padrões que são mundanos e que não levam em consideração a palavra de Deus, nós estamos nos voltando contra o próprio Deus. É a ideia da rebelião. Tão grande é o desacordo entre o mundo e Deus, que quanto mais alguém se inclina para o mundo, tanto mais ele se alienia de Deus. Daí, a exortação que nós encontramos na palavra de Deus, quando ela sempre nos convida, com frequência, a renunciarmos o mundo, se nós queremos, de fato, servirmos a Deus. Primeiro efeito, adultério espiritual, a infidelidade da nossa parte para com Deus, a quebra dos nossos votos, do nosso compromisso. Consequentemente, tendo quebrado os votos, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque viramos as costas a Ele e vivemos com indiferença, segundo o padrão deste mundo. E a terceira característica, ou o terceiro efeito, melhor dizendo, é a insensibilidade espiritual. Ou supontes que em vão afirma a Escritura, é que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, a desobediência a Deus, quando nós quebramos os nossos votos, quebramos o vínculo de amizade com Deus e nos rebelamos, nós nos tornamos também insensíveis à sua voz, à sua direção, à sua orientação. Não é isso que a Bíblia ensina, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus? Não é este aquilo que a palavra de Deus nos aponta e nos traz a realidade de que nós nos afastamos dele e não queremos ouvir a sua voz? Nesses versículos nós somos ensinados que o espírito do homem, que Deus faz ou fez habitar nele, tem fortes desejos de inveja e ciúme. E aí a Bíblia, na linguagem de hoje, interpreta de uma forma correta o versículo 5, dizendo: o espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Essa é a ideia. Tá? Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais a respeito das possíveis interpretações do versículo 5, eu indico que você leia o comentário do reverendo Augusto Nicodemos ali, ele vai trabalhar com mais detalhes. Nós já fomos direto aqui, já pegamos
a interpretação que entendemos ser a mais correta. Assim, nós somos repreendidos por Tiago por não levar a sério o ensino bíblico sobre as paixões do espírito humano. E aí, citando o reverendo Nicodemos, ele nos diz assim: tudo que a palavra de Deus afirma sobre a real situação do homem deve ser levado a sério. Nada é dito em vão. As afirmações tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento a respeito da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade, os perigos espirituais que nos cercam e as tentações que nos tornam inimigos de Deus devem ser consideradas seriamente. Irmãos, se nós queremos viver para Deus, numa vida de plena comunhão, sem conflitos com Deus e com os homens, nós devemos estar buscando na palavra de Deus a orientação necessária. Viver de modo a agradar a velha natureza, andar segundo as nossas próprias paixões, significa declarar guerra contra Deus. O pendor da carne é inimizade com Deus, ou contra Deus, diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. Permitir que a carne controle a mente é perder a bênção e a comunhão com Deus. Agora, como é que nós podemos lidar com esse problema que é real e que existe? Como é que nós podemos vencer? E é isso que Tiago vai tratar a partir do versículo 6 até o versículo 12 do nosso texto. Como vencer as guerras e conflitos. Tiago, capítulo 4, versículos de 6 a 12. Tiago nos dá 3 instruções a fim de que tenhamos paz no lugar de guerra. A primeira instrução é: sujeitai-vos a Deus. O versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui, trata-se de um termo militar, que significa colocar-se no devido lugar dentro de uma hierarquia. A entrega é incondicional. E esta entrega incondicional é a única maneira que nós temos de obter vitória completa. Enquanto nós não entregarmos a Deus todas as áreas da nossa vida, continuaremos sempre vivendo em conflito. Isso explica porque cristãos sem compromisso com Deus não conseguem conviver consigo mesmos nem com os outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. E o diabo, ele precisa de um ponto de apoio em nossa vida para nos fazer lutar contra Deus. E aqui a gente tem que lembrar uma coisa, que o diabo, ele não é onisciente nem onipotente, mas ele anda em derredor, tentando encontrar uma brecha, uma oportunidade para nos tragar. Por isso que ele precisa encontrar na nossa vida um ponto para nos fazer lutar contra Deus. E por vezes nós lhe damos a esse apoio. Se nós queremos resistir ao diabo, o que nós precisamos fazer é chegar ou nos sujeitar a Deus, nos submeter à direção de Deus. E sujeitar à vontade de Deus é fazer com que aquilo que Deus nos diz em sua palavra seja a prática comum do nosso dia a dia. É isso que Tiago nos ensina. A segunda instrução que ele nos dá está lá no versículo de número 8. Quando ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. De que maneira nós nos achegamos a Deus? Não existe outra maneira senão confessando os pecados e pedindo que Deus nos purifique. Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado, ele não convive
onde há pecado. Tiago diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E é interessante que esse termo grego que aparece, traduzido por purificar, significa trazer, tornar casto. Portanto, aqui nós encontramos um conceito paralelo à ideia do adultério espiritual que nós vimos lá no versículo 4. Em sua bondade, Deus aproxima-se de nós quando tratamos do pecado em nossa vida, pois de outro modo esse pecado o manteria longe de nós. Se o pecado estiver presente na nossa vida, nós estaremos deixando Deus longe de nós. Mas se Deus prevalecer na nossa vida, sua vontade, a sua palavra, o pecado estará longe de nós. A Bíblia nos diz que Deus não divide os seus com ninguém. Ele tem que ter controle absoluto. E nós devemos nos achegar a Ele. E quando nós nos achegamos a Ele, de modo humilde, Ele nos concede graça para vencer o inimigo, para vencermos o pecado. Versículo 6, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui nós vimos na quinta-feira, no estudo de quinta-feira das bem-aventuranças, a ideia de humildade ou de pobreza é o reconhecimento que por nós mesmos nós não temos condições de vivermos diante de Deus. Por nossa força, por nossa capacidade, nós dependemos dele, da sua graça. E quando nós humildemente nos colocamos diante dele e clamamos pela sua ajuda, ele nos concede da sua graça. E é por isso que ele diz lá, depois nos versículos 9 e 10, que nós devemos nos humilhar diante de Deus. É interessante que é possível sujeitar-se exteriormente sem se humilhar interiormente. É o hipócrita. Aos olhos, de uma maneira externa, ele vive aquilo que não... Ele não vive aquilo que prega. Há uma incoerência. Deus abomina a hipocrisia. E Deus abomina também o pecado do orgulho. E disciplina o cristão orgulhoso até torná-lo humilde. Deus age assim na minha vida, na sua vida. Se nós nos mostramos vaidosos, ele vai nos humilhar. A nossa tendência é tratar o pecado com leviandade e até mesmo rir dele. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos converter o nosso riso em pranto. Pecado é algo sério. E uma das características da verdadeira humildade é encarar com seriedade o pecado e tratar a nossa desobediência. Deus nos promete em sua palavra que coração compungido e contrito, ele não desprezará. Está lá em Isaías, ou no Salmo 51, versículo 17. Portanto, meus amados irmãos, obedecendo a estas 3 instruções, o Senhor se chegará a nós, nos purificará, nos perdoará e as nossas guerras terão fim. Não estaremos em guerra com Deus, de modo que não estaremos em guerra conosco mesmos e nem com os outros. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É preciso entregar o controle da vida ao Senhor e permitir que ele se torne nosso príncipe da paz. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Permita o Senhor permita ele, o Senhor, que a nossa vida seja enriquecida pelo ensino da sua palavra. Vamos orar. Ó Deus amado,
nós nos prostramos diante da tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Pecadores que foram transformados, sim, é verdade, mas que ainda lutam por um viver que agrade e honre o teu nome. Por isso, o Senhor nos purifique. Haja nas nossas vidas de maneira que possamos nos santificar e andar em plena comunhão contigo. Porque quando nós estamos em comunhão contigo, nós estamos em paz conosco mesmo e estamos em paz com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Pai, não queremos envergonhar o teu nome. Ajuda-nos a viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Te pedimos, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela Igreja Presbiteriana de Sapopemba em especial, que o Senhor visite o teu povo com graça e misericórdia. Traz cura, saúde, bênção e, acima de tudo, ajuda-nos a viver em novidade de vida para a honra e glória do teu nome. Obrigado, a Deus, por esta oportunidade tão rica, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e que juntos possamos servi-lo em tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. Que Deus nos abençoe. Lembrando que logo mais à noite estaremos juntos pelo Zoom, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Um grande abraço, um bom domingo, um beijo grande a cada família da nossa igreja. Deus os abençoe.